E o tema que eu tenho para trazer agora é: ao menino ele lhe dá a mão. Certamente, se tem uma das coisas mais talvez impactantes, que nos causam ansiedade, que nos deixam pilhados, é a espera pelo nascimento de um bebê. Desculpe se talvez tem pessoas que ainda não puderam, outros não passaram, mas nós que passamos 2 vezes a vinda dos filhos. Primeiramente 9 meses, depois a contagem ela muda um pouquinho, já vai para semanas, de repente já não são mais semanas, já vai para uma semana, são dias, aí já são horas, e as dores de parto elas já vão aparecendo, e de repente vai reduzindo, e então a malinha prontinha para a hora do parto, o pai corajosamente vai junto, o maridão, né? E então a gente fica lá aguardando o momento certo, e aí então já entra para a sala agora de parto, bom, em algum momento o pai já está pálido, desmaia às vezes, né? Dessas histórias bacanas. A mãe diz que dói muito, as dores de parto, e finalmente o médico, vem as enfermeiras e tudo, enfim, de repente nasceu o bebê. O choro da vida é muito mais do que um choro de uma criança, de um bebê. É o choro da vida. Chora pai, chora mãe, chora bebê, todo mundo chorando. Esse choro é mais um ser que entrou para dentro dessa existência. 7 bilhões e 500 milhões de pessoas é uma vida a mais. A Thaís já anunciou a minha palavra nesse contexto. E mesmo se for uma cesárea, que muda um pouquinho a rotina, né, a sequência, mas o nascimento está aí da mesma maneira. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu dentro da lei. No tempo certo, tempo de espera, dores de parto, nascimento de um menino chamado Jesus. Nascido de mãe humana, sim, Maria e José. Um menino, sexo masculino, um menino, e viveu sob as condições, as leis desse mundo em especial, dentro do contexto da lei judaica. A minha pergunta é: por que um Deus resolve se manifestar como bebê? Eu acho porque não tem coisa mais fofinha, mais lindinha, não tem coisa mais impactante do que a vinda de um filho. Estou exagerando, Cleiton? Parabéns aí, né? É isso aí pelo Joaquim, é isso? Aliás, ultimamente a igreja está crescendo. Tem o que nasceram de crianças, né? Bacana isso, nós pastores agradecemos. Mas eu queria dizer, o nascimento de uma vida. E Deus resolve vir dessa maneira. Primeiramente, de uma maneira, eu diria assim, tão pitoresca. Jesus veio como menino, nasceu como um bebê, entrou dentro da mesma rotina, e que rotina lenta, ela vai avançando dia após dia, pequenos sinais de avanço. É para Deus se fazer totalmente igual. Ele se fez parecido? Não, ele se fez igual. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança, e agora ele se faz a imagem e semelhança nossa. Essa identificação máxima. É como um pai que de repente se enrola no chão, a mãe que se enrola no chão, no tapete, para brincar com essa criança lá, de algum brinquedinho. Cara, isso é mega. Tem um encontro Deus menino. Para aqueles que são céticos vão dizer: mas que doideira, isso não é possível, um Deus que vem dessa maneira, isso é viagem pura.
Eu gosto dessa ilustração, eu já citei ela em algum momento, onde o cientista Ernst Wilder-Smith, ele diz o seguinte: nós temos que fazer essa coisa de experimentar a fé, nós temos que fazer uma seguinte comparação. Ele diz assim, nós temos a tridimensionalidade, né, uma figura geométrica. Nós conhecemos a largura, nós conhecemos a profundidade e nós conhecemos também a altura. Tridimensional. Nós temos que imaginar agora que nós somos aqui um planeta bidimensional. Nós conhecemos só esse plano aqui, ó. Só esse plano. Nesse plano nós nos entendemos, conhecemos bem. Mas se eu dissesse para vocês, pessoal, daqui a 2 horas, vou terminar aqui nosso culto, nosso lanche, nós vamos descer a escada. Então vocês diriam assim: descer? O que é descer? Porque vocês não conhecem a altura, estão entendendo? Vocês vão dizer, mas o que é descer? Eu digo, é botar um pé atrás do outro, descer um degrau. William, o que é degrau? Eu não sei o que é degrau. Tá bom, vamos dizer assim, então você pode subir essa escada e sobe aqui no palco. Subir? Como subir? O que é subir? A gente só conhece largura e comprimento, né? A profundidade. Nós somos seres planos. Então qualquer explicação, pessoal, agora suba a cadeira. O que é subir a cadeira? Porque nós somos bidimensionais. Mas agora nós abrimos a possibilidade de subir a escada, descer a escada, subir, segundo andar, cavar um buraco. Show! É a terceira dimensão. Para seres bidimensionais, essa terceira dimensão ela é impossível de compreender. Agora, digamos assim, o apóstolo Paulo ele fala de uma 4ª dimensão. Ele está dizendo, tem uma 4ª dimensão, é a dimensão da fé. Nós temos que, esse mesmo, agora essa quebra de 2 dimensões para a terceira, assim agora de 3, nós temos que abrir a dimensão da fé. É uma possibilidade nova que se abre, e pela fé a gente adentra essa perspectiva, essa dimensão. E para explicar isso um pouquinho mais, eu tenho ontem cheguei a assistir as Crônicas de Nárnia, primeiro vídeo. Eu não tinha visto ainda, mas eu lembrava de uma história que de repente tinha uma figura lá que a menina ela atravessava o guarda-roupa e aí ela estava numa outra dimensão. Assisti o vídeo, aliás, o filme todo, foi muito legal. Tudo se trata de uma pequena família de 4 irmãos que no contexto de guerra são enviados para um professor meio maluquete que morava lá numa casa enorme, num castelo. E aí esses 4 filhos estão lá para fugir da guerra, isso na Inglaterra. E quando eles estão lá, eles não têm muito o que fazer, resolvem brincar de esconde-esconde. Aí o irmão mais velho, o Pedro, começa a contar 1, 2, 3, 4, 5, cada um vai se escondendo. E aí a Lúcia, menorzinha, um toquinho de gente, ela abre uma porta e ela entra num quarto vazio e lá tem um baita guarda-roupa bem antigão. Ela acha uma ideia mega, ela abre aquele guarda-roupa, entra lá e quando ela entra ela percebe que não tem fundo o guarda-roupa. Ela passa por uns casacos de pele e de repente ela anda e ela entra numa dimensão nova. Ela enxerga um lugar, era tudo uma paisagem, mas de neve, né? E lá ela encontra um ser diferente. Ela conversa, faz amizade, mas em algum momento ela se dá conta que ela precisa voltar. E daí ela volta, e quando ela volta, ela cai para fora do guarda-roupa, né? E aí o irmão ela ouve o irmão contando ainda 98, 99, 100, estou indo. E aí a irmã estava fora, agora do guarda-roupa. E aí o Pedro diz, por que você não se escondeu? Mas eu estava horas, eu estava fora. Não, eu estava contando agora. Não, eu quero explicar para vocês, eu estava num lugar muito lindo. Ah, deixa de ser boa, você está fantasiando. Sim. Aí ela levou os irmãos para olhar essa cena. E quando os irmãos entram no guarda-roupa, o que acontece? Tem uma parede nos fundos. Eles veem só uma parede. Eles não conseguem enxergar além. Só o Edmundo, que era meio peralta, meio pavirada, ele disse, Lúcia, eu acredito. E aí outra hora, o Edmundo foi junto com a Lúcia. E entraram novamente no guarda-roupa e conseguiram chegar lá na paisagem dela. Tem uma lição aqui. Se vocês não crerem, se tornarem como crianças, de modo algum vocês vão entrar no reino dos céus. É uma lição. A segunda lição
A fé, essa quarta dimensão, ela precisa ser vivenciada como criança, mas também a partir dessa, não é infantilidade, mas crer. Queridos, crer que tem algo muito mais do que essa dimensão aqui. E Jesus fala tantas vezes: se você crer, você vai ver a glória de Deus. A fé é um exercício diário. E o legal agora, vamos usar dessa maneira. Eu vejo o legal é o seguinte: agora usando as crônicas de Nárnia, Deus fez o caminho contrário. Ele veio, abriu o guarda-roupa e plop, caiu aqui na nossa dimensão. Os céus se abriram, ele nasceu aonde? Em Belém. O céu se abriu, nasceu em Belém como um garoto menininho, chorão. Fazia nas fraldas, fazia xixi, tinha que amamentar, chorava, tirava o sono dos pais. É isso, o menino nasceu. E da mesma maneira como a Lúcia tinha que ter a fé para experimentar essa dimensão, nós precisamos ter a mesma fé para receber a presença do menino. Querido, você já experimentou a fé como uma quarta dimensão? Quando você está sentado de manhã no seu sofá e abre a Bíblia e fala com Deus, experimente essa quarta dimensão pela fé. Hebreus 11 vai falar o tempo todo pela fé, pela fé, pela fé. Moisés pela fé, Daniel pela fé, Ezequiel pela fé, pela fé, pela fé. Isso é um exercício, assim como o exercício físico, é o exercício mental, cognitivo, de aprender algumas coisas. Tem o exercício também do nosso emocional, tem o exercício da nossa fé. Paulo vai dizer: exercita-te na piedade. E agora, esse menino Jesus, que é Deus, mas esse menino Deus, que veio para sintonizar conosco, ele de repente mostrou o quanto ele é Deus também. E tem alguns textos lindos lá dos evangelhos. Eu queria poder ler muitos desses textos, onde a mão de Jesus tocava as pessoas. E se nós olharmos mais uma vez, eu tenho olhado com muito carinho o hebraico e aramaico para dizer, quando ele fala dos sentidos: ouvir é coração, olhar é fonte, o tocar é entrar. Tocar é entrar. Oh, gente, quando alguém nos toca carinhosamente, um cafunézinho, um abraço, isso é muito mais do que apenas tocar uma geladeira, tocar um pedaço de pão. É vida. Quando alguém nos toca, também quando alguém nos toca maldosamente, ou toca de maneira inadequada, ou quando alguém nos toca através de uma surra, isso pode ser um toque também destruidor. Mas tocar é entrar. E quando Jesus toca, eu lembro aqui de algumas palavras dele, por exemplo, e com isso nós chegamos ao fim. Mateus 8,15: e tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. Então ela se levantou e servia. Jesus tocou a sogra de Pedro. Tem gente que acha isso engraçado, né? Mas era um milagre, sim. Jesus tocou a sogra de Pedro, que estava enferma, e quando tocou, a febre baixou. Esse toque de Jesus foi transformador. Depois nós temos outras palavras aqui, Mateus 9,8: enquanto ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga, adorou, dizendo: minha filha acaba de falecer, mas vem, impõe-lhe a tua mão, toca, Senhor, em minha filha, e você vai tocar nela, a vida vai entrar nela. E Jesus depois tomou a menina pela mão e ela se levantou. O toque de Jesus é o toque
efetivamente, não só de vida eterna no sentido pleno, mas é vida, é tocar. Quantas vezes, queridos, eu posso dizer para vocês, quando os filhos estão doentes, eu lembro uma situação muito específica da Bárbara, que ela vomitou horas, se dá uma angústia tão grande, tudo que põe na boca de uma criança, ela vomita. Eu lembro direitinho que nós estávamos desesperados, Kátia e eu fomos lá, tocamos a cabeça dela, oramos por ela. Ela parou de vomitar naquele instante, ela se virou e dormiu. Coincidência, pastor? Coincidência? Para mim, é toque da presença de Deus. E assim tem outras histórias. Às vezes nós somos econômicos, mas eu quero dizer para vocês, esse toque do Senhor. Jesus, outra hora, ele também, quando agora Pedro submergiu nas ondas, e Jesus pega a mão dele e traz ele de volta para o barco. O toque da presença do Senhor para nos resgatar dos nossos medos. Veio a ele um leproso de joelhos e lhe rogava, dizendo: se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, compadecido dele, estendendo a mão, tocou e disse-lhe: quero que sejas limpo. Jesus tocou um leproso. Ele não precisava ter tocado, ele só pode dizer, bastaria dizer: você está limpo. Mas ele quis tocar. O toque é entrar com a saúde para dentro daquele leproso, e ele ficou curado. Nós poderíamos continuar. Jesus estava lá e as mãezinhas trazendo as crianças para Jesus e queriam que ele abençoasse, e os grandões disseram: não incomoda o mestre agora. E aí Jesus diz: que eu separasse, deixa ele vir até mim. E as crianças vinham e ele tocou as crianças, as abençoava. Pessoal, são textos e textos e textos. O menino Jesus que cresceu, que tocava as pessoas. Eu termino. Depende das mãos. Depende das mãos que asseguram. Uma vara na minha mão vai manter os animais afastados de mim. Nas mãos de Moisés abriu o mar vermelho. Depende das mãos que asseguram. Um estilingue, nas minhas mãos é apenas um brinquedo. Nas mãos de Davi se tornou uma arma poderosa. Depende das mãos que asseguram. 2 peixes e 5 pães, isso dá para fazer um sanduíche. Nas mãos de Cristo alimentaram multidões. Depende das mãos que asseguram. Pregos, nas mãos pode significar a construção de uma casa. Nas mãos de Cristo significaram salvação. Depende das mãos. Eu lembro aqui uma pequena situação que Max Lucado descreve de maneira muito bacana. Vocês lembram que tem um texto de Paulo em Colossenses 2,14 que diz: e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças, cobranças, e que nos eram contrárias, e ele removeu, pregando-as na cruz. Max Lucado vai dizer que tem uma lista de pecados contra nós, que depõe contra nós, e essa lista de pecado, o Senhor, quando ele foi crucificado, pegou essa lista, colocou atrás de suas mãos, e o cravo atravessou, o prego atravessou a lista e foi cravado na cruz. E aí o seu sangue que escorreu da sua mão derramou pela lista, escorrendo, manchando esse papel, deixando esse papel, esse escrito, não tinha mais como ver. Essa mancha apagou o escrito de dívidas. As suas mãos, o menino Jesus nos toma pela mão, porque da sua mão emana força, cura, vida, perdão e vida eterna. Amém. Nós queremos orar ainda. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.